A paz do Senhor, meus irmãos. Vou estar compartilhando convosco algo que Deus colocou ao meu coração. Então fique atento. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 25 em diante. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora logo após Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías: vai a este povo e dize-lhes: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam, e eu os cure. Vamos agora para Hebreus 4, verso 7. Determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, o dia ou a hora certa para você se converter aos caminhos do Senhor se chama hoje, meu querido. A cada amanhecer, a oportunidade que nós temos se chama hoje. A oportunidade de renunciar aos prazeres do mundo e nos mantermos firmados nos mandamentos de Jesus Cristo. E agora você me pergunta: o que ganhamos abrindo mão de tantos prazeres terrenos? Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versos 2. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara nesse dia. Descansou de todo o trabalho que havia realizado. Vamos para Hebreus 4, meus amigos. Sendo assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus. O significado da palavra sabático, meus amigos, é relativo ao sábado, pois Deus criou os céus e a terra, e no sétimo dia, que é o sábado, descansou. Então, Deus, antes de entrar no seu descanso, ele concluiu a obra que ele mesmo havia determinado, ou seja, a criação do céu e da terra e tudo o que neles há. Então você me pergunta: qual é a obra que Deus determinou para que nós cumpríssemos aqui na terra? Vamos para Mateus 11. A primeira obra que nós necessitamos cumprir aqui na terra. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Versos 29. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma. Versos 30. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Para quem não sabe, canga pode ser chamada de junta de boi, ou até mesmo jugo. Jugo é uma peça feita de maneira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça, e também chamada de canga ou junta de bois. Como os irmãos acabaram de ouvir, a canga é usada para que dois bois trabalhem, para que os bois trabalhem juntos em união, no mesmo compasso, esperando um ao outro. Deus, ele se refere a bois, meus queridos, quando se tratam de nós, porque o boi ele serve para prestar serviços ao seu dono, ou seja, é como alguém que serve. No nosso caso, somos servos, quer de Satanás ou quer de Deus. Reparem que no versículo 30, Deus vai dizer: meu jugo é bom e minha carga é leve. Ou seja, meus queridos, existe um jugo que não é bom. E se você ver que está carregando este jugo, hoje é a oportunidade de você deixar esse jugo que não pertence a você. Vamos agora para Marcos 16, a segunda obra que nós temos que terminar aqui na terra. Em Marcos 16,
versos 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Agora você me pergunta, por que eu serei condenado? E vamos para a Bíblia. É Bíblia. Hebreus 4, versos 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Vamos para Tiago, capítulo 2, verso 6, meus amigos. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras está morta. Então, meus amigos, por que a palavra não valeu de nada para aqueles que ouviram e eles se fizeram condenados? Porque ouviram a palavra, mas não colocaram fé. Às vezes, quando você vai no culto, você fica ali sentado ali, o culto durante 1h30 escutando a palavra, mas não te serve de nada, você não acredita e será condenado com o mundo. Por quê? Porque há uma barreira de incredulidade. Então é necessário nós termos fé, queridos. E a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam em Deus. Muitos dizem ter fé, mas a verdadeira fé é ao ponto de renunciar aos vícios, renunciar aos desejos carnais. Esta fé, a fé acompanhada de obras. Porque em Tiago, capítulo 2, verso 6, vai dizer, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Então vamos para a terceira obra que é necessário nós cumprirmos aqui debaixo do sol, aqui na terra onde nós se encontramos. Ela se encontra em Tiago, capítulo 2, versos 15. Ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, meus queridos, assim como Deus está no seu descanso, um dia entraremos nele. Quando cumprirmos nossa parte aqui na terra, Deus já fez a parte dele. Vamos para mais Bíblia. Hebreus 4, verso 6. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Sim, queridos, muitos não entraram, muitos ouviram a palavra nos tempos antigos. Aqui o autor da carta está dizendo que aqueles que ouviram as boas novas primeiro, os primeiros a ouvir, não entraram por causa da desobediência. Então muitos ouviram essa pregação, mas de nada serviu. Então não se engane a si mesmo dizendo que vai para o descanso de Deus estando em desobediência. Não se engane, meu querido, porque a Bíblia ela é simples ao relatar isso, que Deus jurou que jamais o povo entraria no descanso por causa da desobediência, um povo de coração duro, sabe? Israel era um povo que Deus ia lá, ajudava o povo, abençoava, e o povo daqui a pouco já estava adorando aos deuses, às estátuas de Acera, ao Baal, se corrompendo, dando culto a esses deuses, sabe? Tudo que se encontrava, tudo que era prazeroso, Israel chamava de Deus e queria dar o seu culto, se prostituindo. Porque se Israel tinha um resgatador, que Deus, Jeová, que resgatou o povo do Egito, ele era o resgatador de Israel. Então Israel ele se prostituía com esses outros deuses em troca de prazeres, em troca de tudo que trouxesse prazer para eles, era um Deus. Então, meus amados, as coisas hoje em dia não são diferentes. Amém? Tem muitas pessoas presas a coisas, e essas coisas têm sido Deus da vida dela. Essas coisas têm ordenado como a pessoa se veste, como a pessoa anda, para onde ela anda, com quem ela anda. Vamos para Apocalipse, capítulo 2, versos 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, meus amigos, eu vejo que a vida aqui na terra, ela se resume
em fazer a vontade de Deus. Claro, Deus vai nos abençoar, sim. Se nós formos obedientes, Deus vai nos prosperar. Nós vamos ter uma vida boa, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus tem o melhor da terra para nós. Mas é necessário que nós venhamos andar em obediência. Amém? Davi vai dizer: fui moço, hoje sou velho, mas todavia nunca vi o justo desamparado ou sua descendência mendigar o pão. Tem muitas pessoas que procuram a casa do Senhor quando estão desesperadas, atoladas em problemas. Muitas das vezes veem Deus como um objeto que pudesse tirar dessas pessoas estas cargas. Mas Deus, ele não é objeto. Deus, ele ainda é Deus. E ele ainda está sentado sobre o trono. Ele é rei. É ele quem dá o decreto, meu querido. Então, que de fato nós viemos buscar a Deus com o coração amolecido, permitindo que a palavra de Deus fale aos nossos corações, porque Deus está falando na terra através deste vídeo. Deus fala através dos louvores. Deus fala através da natureza. Só basta nós estarmos atentos aos detalhes e permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Sabe, um dia eu me encontrei numa situação, fui convidado para uma célula da igreja Sara Nossa Terra, e ali estava sendo pregado sobre deixar de viver para si mesmo e deixar de viver para Cristo. Meus queridos, eu passei 3 ou mais anos da minha vida escravizado por Satanás no vício de maconha, sabe? Frequentava festas raves, usava LSD, MD, cocaína, bebia, fumava cigarro, tabaco, sabe? Prostituição, entendeu? Sexo com várias pessoas. Isso é considerado prostituição também, o sexo com várias pessoas. Isso é considerado prostituição. Mas quando cheguei nesta célula, inclusive nesse dia dessa célula, eu estava sob o efeito da maconha. Eu ouvi uma palavra que dizia: deixar de viver para si mesmo e viver para Cristo. E detalhe, eu havia vindo tentando deixar de usar esta maconha de diversas maneiras. Às vezes eu queria deixar de usar para usar uma droga com mais qualidade, que é considerada skunk, o nome, mas não tinha condições. E já tentei parar de usar essas drogas, apanhando da minha mãe. Já por diversas vezes eu via pessoas usando essas drogas e drogas mais pesadas, como o crack, e perguntava para essas pessoas: como que você começou a usar a droga? Como que você chegou até aqui? Porque todos têm uma história. Há um passo a passo. Há um passo a passo. E essas pessoas diziam: eu comecei fumando cigarro. Eu comecei bebendo cerveja. Entendeu? E eu já ficava receoso já de um dia chegar ali, e eu tentava deixar esse vício. Eu admirava muito pessoas que conseguiam deixar esse vício, colegas que contavam para mim que deixaram de usar, e eu ficava admirado. Eu tinha essa pessoa para mim como alguém importante, sabe? Porque eu almejava isso. Mas nesse dia dessa célula, para mim, a minha vida estava tranquila. Tinha mulheres, tinha bebidas, estava tudo certo, tinha meu emprego. Mas eu fui convidado para essa célula, creio que foi uma oportunidade de Deus, que se chamava Hoje. E assim que eu ouvi a palavra, meus amigos, eu não pensei assim: primeiro eu vou me consertar para ir a uma igreja. Não. A palavra de Deus fala: vinde como estais. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você hoje é que não precisa você deixar as suas roupas de time, as suas bermudas longas, para ir à casa de Deus, porque Deus, ele vai trabalhando. Deus, ele vai trabalhando. Esses dias eu estava no culto, depois de 3 anos de convertido. Eu, para quem sabe, eu usava o cabelo alisado até aqui na testa, né, maior, bigode, cavanhaque. Depois de 3 anos de convertido, Deus me ministrou ao meu coração que eu deveria deixar isso, sabe? Eu me sentia ali envergonhado. Então,
há uma libertação, a gente sempre vai se libertando de algo no decorrer das nossas vidas, seja uma rede social que não nos causa bem, seja qualquer tipo de vício, é uma libertação constante a vida com Deus. Há sempre algo a se libertar. Então, a palavra de Deus para a tua vida hoje é: vinde como estás. Se você ouvir essa palavra, ela falou ao teu coração, vai como você está. Porque Deus ele vai fazer as demais coisas na tua vida. Amém? As demais coisas Deus vai fazer. Amém? Ah, não tenho roupa adequada. Deus vai prover, meu querido. Deus vai prover. Amém? Olha aqui, ó. Para alguém que só tinha roupas de time, hoje eu tenho roupas aqui. Então, meus amigos, aqui vocês podem ver a transformação que Deus fez no meu guarda-roupa. Quem sabe, quem me conhece, sabe as roupas que eu usava, as vestes. E Deus, ele mudou, ele trouxe condições. Então é isso. Você que ouve essa palavra, falou ao seu coração. Se você quiser fazer uma visita à nossa igreja, chama no direct aí no Instagram. Procura meu Instagram, Jesse_pregador. Deus abençoe a todos.